E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e no vídeo de hoje quero começar falando de fake news. Vocês já conhecem a imprensa brasileira, mas nas últimas horas, tanto o general Heleno quanto o Carlos Bolsonaro vieram a público para desmentir algumas coisinhas que eu quero mostrar para vocês. E temos também uma fake news bem diferente para comentar no vídeo de hoje, porque não é notícia, na verdade é uma candidatura fake. Uma candidatura de mentira que ficou mais do que comprovado que só tinha um único objetivo: tentar desgastar Bolsonaro. E depois a gente migra para falar de democracia e vai ter até a ver com essas questões ligadas a fake news, que é o que a imprensa fica acusando os apoiadores do governo de fazer o tempo inteiro. E literalmente nesse final de semana parece que a imprensa pisou no acelerador naquele tipo de matéria. Olha, o golpe tá vindo, olha o golpe, golpe. Eita, antidemocratas. Saiu já até uma matéria falando dos possíveis, não, nem usa a palavra possível, afirmando os grupos radicais estarão aí, né, no feriado da independência nas ruas. Eita! Eu quero comentar com vocês sobre isso. Parece um caos gigantesco, mas acredite se quiser, tem uma notícia boa exatamente envolvendo, na verdade são duas notícias. Uma, a força que vocês possuem nas redes sociais, e outra que é uma espécie de calcanhar de Aquiles do Lula. Depois disso, temos que falar da família Moro, mais especificamente da Rosângela. Me atacou nas últimas horas, logo eu que não xingo ninguém, rapaz, ela sentiu, quero mostrar pra vocês algumas coisinhas. O Monark também ficou meio revoltado comigo, mostrar também outras coisas pra vocês e comentar de algumas movimentações aí do Bivar, o que a imprensa tá falando, né, quero ver o que a Rosângela vai falar depois, também da turma do Lula, e um pouco de eleições, movimentações políticas. Depois quero falar com vocês, tá ali Bolsonaro versus Lula, mas seria ideal assim, Bolsonaro versus a esquerda, porque o Lula ele representa a esquerda nessa foto. E aí tem algumas notícias positivas para trazer para vocês sobre o Brasil, e a gente tem que falar da esquerda, mostrar o que é que tá rolando aí em alguns locais ao redor do mundo. Argentina e Estados Unidos, principalmente, alguns malabarismos que a imprensa vem fazendo, que é uma coisa assim sensacional. E se der tempo, no final do vídeo, alguns temas ligados a ESG. Mas vamos começar aqui já com o general Heleno. A Veja, e não é a primeira vez, e também não é a primeira vez que esse jornalista que o general Heleno está comentando faz isso, que é o Bonin lá da Veja. É o seguinte, ó, fake news, a matéria: Bolsonaro humilha generais da reserva nos bastidores da campanha. Será mesmo? O general Heleno fala o seguinte, ó, mais uma mentira deslavada do tal de Robson Bonin no radar da Veja. É assim toda semana. Vamos melhorar o nível do jornalismo brasileiro. Com base em que o cara fala isso? Tem nada. Fontes dizem, não sei o que, tal pessoa, auxiliares da campanha, não cita o nome de ninguém, fala o que quer, mas nada acontece. Se você contestar, no máximo eles colocam no final da matéria. O general Heleno contesta o que eu disse, mas mantemos o nosso posicionamento. É o que a imprensa está cansada de fazer. Beleza. Quem também apareceu aí para comentar foi o Carlos. Lá veio o Guilherme Amado, esse é especialista, né, em trazer furos que só ele conhece. O partido de Bolsonaro celebra afastamento de Carlos da campanha do pai. Celebra por quê? Tudo bem. Aí a Flávia diz, eu conto ou vocês contam? Faz-me rir, Guilherme Amado. Aí o Carlos fala o seguinte, ó, tô tão afastado quanto o blogueiro da mentira. Qualquer um saca que tem gente claramente tentando me afastar do que não me afastarei. Principalmente esse blogueiro que parece ter alguma fonte louca para me tirar de perto. Amigue, pode abusar das fake news, que isso não acontecerá. E a Veja também, né, o radar lá da turma do Bonin, soltou essa nota: o sumiço de Eduardo e Carlos Bolsonaro. E essa é interessante por uma razão. O Carlos já fala na primeira linha, e eu tinha visto essa matéria, que é o seguinte, ó, eles me viram na rampa nesta última quinta-feira. Saiu uma matéria, tem uma foto do Carlos, nem coloquei que era para ter trazido. Tá o Carlos na rampa, a camisa assim azul, meio de botão, né, tá assim no celular, bateram a foto. Olha, o Carlos tá em Brasília, viu? Ó, o golpe, só faltou acusar de golpe. Aí, a imprensa que disse que o Carlos estava em Brasília quinta-feira é a mesma imprensa que no domingo está falando que o Carlos está sumido. Se você falar que é fake news, não, a imprensa não mente. Vale tudo pela narrativa e pela mentira. Essa orquestra está divertida. Continuo dizendo que mesmo não jogando no time de vocês, desejo que sejam felizes. E aí, já sendo um pouco desse assunto, queria aqui dar
um pouco de voz pro Carlos e pro General, falando algumas coisas que eu acho que são bem mais pertinentes. O Carlos levanta aqui 2 pontos. E eu me pergunto o que é que tá acontecendo. Realmente me pergunto. Porque ele primeiro fala o seguinte, ó. Considero bem curioso e esclarecedor a esmagadora maioria dos órgãos de governo federal literalmente pararem de divulgar ações de Estado. Ele faz questão de colocar em maiúsculo. Meios de informação gratuitas paradas e que nada tem a ver com a promoção de A ou B. Não existissem contas para prestar ao cidadão? Lamentável. E ele completa falando, inclusive apagando histórico de ações antes de qualquer entendimento posterior. É lamentável e inacreditável. Tiveram alguns perfis aí do governo no Twitter, apagaram tudo. Tudo. Eu até digo um perfil aí, o Secom Você, que tinha vários, apagaram tudo. E o questionamento é o seguinte, cara, porque uma coisa é você não poder fazer campanha política, utilizar máquina para ajudar Bolsonaro. Mas por que você tem que apagar o histórico? E aí a pergunta que eu fico é o seguinte, o pessoal está sendo mal instruído, o pessoal está fazendo isso de propósito, sabe? Porque assim, fica às vezes parecendo, né? Só porque é Bolsonaro não pode fazer? A Polícia Rodoviária Federal, ela não pode ficar postando as apreensões de droga que ela faz? Não pode? Não pode fazer? Isso é campanha para Bolsonaro? Ela não pode? A Caixa divulgar o que vem fazendo, o Ministério da... Só falando, não, aqui as ações estão fazendo ações governamentais de Estado. Ações de Estado, não tem nada a ver com campanha. Não precisa nem colocar assim, não, o Bolsonaro fez isso. Não, ó, tá acontecendo isso aqui, essa semana, esse evento. É muito estranho mesmo, né? Eu queria ter uma resposta para dar para vocês, eu compartilho aí das dúvidas que o Carlos levantou. Mas vamos continuar. Olha que interessante, falando da imprensa. Por que o dono da Globo teve reunião discreta com Haddad do PT? João Roberto Marinho é o marqueteiro do descondenado, segundo o Demagogia. A matéria do Jeff Benício, do Portal Terra. Na primeira linha, ele já diz que quem trouxe a primeira informação sobre o evento foi a Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, e realmente só uma matéria sobre isso. Só que ele resumiu bem, ele falou o seguinte, ó, a reunião, longe do olhar da imprensa, aconteceu há cerca de 3 semanas, e até o período. Homem de confiança de Lula, que não se cansa de criticar a emissora e seus donos, o ex-prefeito da capital, faz a ponte entre o líder nas pesquisas para presidente nas eleições de outubro e os marinhos. Haddad é a ponte entre Lula e os marinhos, quem poderia imaginar? As conversas da cúpula da Globo com os principais candidatos têm caráter diplomático, tá bom. A TV quer garantir boa relação institucional com o futuro comandante do estado mais rico e influente do país, seja quem for eleito. Além disso, São Paulo está na maioria em São Paulo está a maioria das grandes agências de publicidade, que direcionam bilhões de reais em verbas de clientes para os intervalos comerciais da Globo e demais canais do grupo. Não, vamos bater um papo aqui, né, com a Haddad. Verba de publicidade, bilhões! Essa é a democracia, esse é o Estado democrático de direito. Lula, Rede Globo. Quem poderia imaginar, né, que estão juntos? Vamos continuar. Apertei para voltar. Falei para vocês que tínhamos uma fake news diferente. E aqui que o vídeo começa a pegar um pouco mais de tração. A turma aí que vem sendo chamada na internet de patati patatá desistiram de suas candidaturas. Um dizia que seria senador, o outro batia no peito, serei governador, eu que vou levar, na hora que for, vou acontecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Aí quando viu que a candidatura não começou a decolar, e começa a acusar todo mundo. É os brifados, é o centrão que está me destruindo, são não sei se falou os militares, toda hora é alguém, né? Nunca é a falta de apoio popular, a culpa nunca é deles, é sempre a culpa dos outros. Mas beleza, desistiram. Quem poderia imaginar? E aí passaram os últimos 6 meses atacando o governo a troco de nada. Nada. É assim, é sensacional. Mas tudo bem. Saiu no Globo. O Globo tem todas as informações. Abraham Weintraub anuncia a desistência de candidatura ao governo de São Paulo. Ele fala, olha a desculpa. A direita de verdade. Vocês são de mentira. A de verdade. A conservadora tá sem voz hoje.
Tá? Não tem nenhum conservador. Nenhum. Zero. Zero. Nós não podemos correr o risco de não poder ter uma base representando a gente lá no Congresso. No Congresso, ó. Bia Kicis não é conservadora. Caroline de Tone não é conservadora. Felipe Barros não é conservador. Carla Zambelli não é conservadora. Daniel Silveira não é conservador. Quem mais aí? Eu nem vou citar, mas tudo bem. Nenhum é não tem conservador. Conservador é só ele. É nesse sentido que eu estou mudando a minha candidatura de governador para deputado federal e o Arthur de senador para deputado federal também. E também bem interessante, né? Então, vai um competir voto com o outro, em vez de unir um único nome. Mas é inteligência política, sabem de tudo. Durante a convenção, o irmão do ex-ministro anunciou que desistiu de concorrer ao Senado. Os dois são candidatos ao cargo de deputado federal. Na última pesquisa do Datafolha, ele tinha 1% das intenções de voto para governador de São Paulo, no cenário sem Márcio França, e que desistiu da candidatura ao governo em 8 de julho. Mesmo sem o Márcio França, 1%. Mas ele desistiu porque a direita de verdade não tem nenhum representante. Aí, olha a turma. Agora, a corja bolsonarista será obrigada a engolir o Maldade ou o Gracia em São Paulo. Acham mesmo que Tarcísio tem condições de vencer a eleição em São Paulo? Ele e o Minto, que incorporou Nando Moura. Ele e o Minto já estão se estranhando. A única oportunidade foi com Abraham Weintraub. E graças ao messianismo de vocês, já era. Nossa, tô realmente assim, sentido. Eu tô desesperado, meu Deus. E eu quero trazer isso pra vocês, para mostrar algumas coisas. Como, por várias vezes, surgem algumas ideias na direita que as pessoas costumam abraçar e isso cria uma confusão. Vocês vão ver que isso daqui tem até conexão com o próximo tema, que é a imprensa sempre falando de golpe. Ó, o golpe. O golpe tá vindo. O golpe. Os antidemocratas. O Ebert fez uma pequena thread no Twitter, onde coloca recortes, falando aí de uma live que aconteceu entre os patatistas e o Coronel Jorge. Não sei pronunciar o sobrenome dele. E o Ebert fala o seguinte, ó, o motivo da mágoa com os generais. Qual a mágoa? O Vilas Boas não quis que as Forças Armadas se metessem numa aventura imprudente e que tinha tudo para dar errado. Pode parecer piada, mas não é. Ele realmente queria que isso acontecesse. Olha só. Contra o general Vilas Boas. Nada contra ele. Nada contra ele. Mas ele optou e peitou a não utilização do exército. Em momento algum ele colocou o exército para atirar. Falou, olha, a gente não vai interferir. Não colocou para atirar. Não vai fazer isso. O que é muito diferente do que é propagado, a onça vai beber a água. Agora vocês vão ver o que vai acontecer. Quanto ao general... Pessoal, assim, eu entendo a insatisfação de muitas pessoas, mas você está insatisfeito porque ele não colocou o exército para atirar? Isso não é exatamente o que ficam acusando as pessoas de direito no Brasil serem golpistas, querendo a intervenção? Vocês acham que esse é o caminho de resolver as coisas no país? É porque eles são de verdade. Eles são a direita verdadeira. Eles são as pessoas certas. Então, já que eles são do lado certo da justiça, eles podem fazer o que ele quiser. Qual a diferença disso para a turma da esquerda, que também, sei lá, quer usar o exército para calar a direita, porque a direita está errada na visão aí dos comunistas? Se o super conservador pode usar o exército a seu favor, por que os comunistas não podem? Mas beleza, vamos continuar. O Ebert diz, outro motivo do ressentimento dele. O general Ramos elogiou o país lá dos comunas, né? Absurdo, não? Bom, o ideal seria criticar para criar uma crise diplomática desnecessária? Não, vamos criticar, vamos bater. É um dos nossos maiores parceiros comerciais. A gente vai criticar só pelo prazer de criticar. Vai trazer algum ganho, uma crítica, ganho real? Não. Mas temos que criticar. Não podemos nos calar. Somos super conservadores. Olha só. A minha crítica, de novo, está concentrada no topo. Por que eu ponho aqui o general Ramos falando bem da China? Eu acho que vale a pena as pessoas. Está no Google. Se isso não gera desconforto no senhor, eu não sei o que pode gerar. A minha crítica... Eu não fico feliz. Agora, para eu ficar ressentido ao ponto de querer ficar atacando o governo, falar que não acho que Bolsonaro é desonesto, tem um abismo. Tem um abismo. E tem mais.
Se o Lula, por acaso, vencer, os generais vão aceitar o resultado. Ora, não é para aceitar se for um jogo dentro das regras? Os próprios conservaloucos não estão fazendo campanha anti-Bolsonaro para ajudar Lula e ter mais chance? Olha o que ele diz. Olha. Os generais entregam o poder para o Sarney, o Brasil não estava bem. E a gente não está bem até hoje. E agora, com o presidente Bolsonaro e os generais que cercaram o presidente dando conselhos para ele, o resultado vai ser, provavelmente, infelizmente, a entrega do Brasil para o Lula. E o senhor quer saber o que os generais vão fazer para o Lula? Prestar continência. O senhor escreva o que eu estou falando. Vão prestar continência e vão puxar o saco dele. Os generais entregam o poder para o Sarney. Ué, é pra fazer o quê? Vou dar um golpe? Botar tanque na rua? Não é pra aceitar? Se o cara vencer nas regras, nas 4 linhas. Tudo bem. Aí o Herbert continua falando o seguinte. Engraçado que os problemas são culpas da esquerda comunista, militares positivistas, os bilionários globalistas, mas nada, absolutamente nada, é culpa da incapacidade de organização dos ditos conservadores. Não é estranho que gente tão qualificada, inteligente, esperta, seja sempre a vítima? Nunca consigam vencer? Por fim, óbvio, política é negociação. Quem não quer negociar, não quer política, que é outra coisa. Muitos se declaram conservadores, mas são, na verdade, reacionários e revolucionários de direita. Só não gostam de assumir. E aí o Herbert ele fecha com um vídeo de Bolsonaro de 2016, 2 anos antes das eleições de 2018. 2016. Olha como o Bonorinho tá novinho, hein? Ei, rapaz, mas envelheceu, né? Pra você ver como tá fácil. Tá fácil a vida de presidente. Mas vamos lá. Vamos imaginar aqui que você ganha a eleição. Como é que você vai governar? Vai ser do mesmo jeito que agora? Você vai ter que fazer um acordo com o PMDB, com o PSDB, para você governar a bagaça? O povo tem que entender qual é a regra do jogo, tá? Se o pessoal elege gente para compor ali a Câmara e o Senado, 594 cabeças, de pessoas que estão já são políticos profissionais, eu vou ter que negociar com esses caras, porque eu não vou ser ditador, Nós vamos ter que governar com o Congresso Nacional. Nas minhas andanças eu tenho falado, quem for votar em mim, caso seja candidato, que vote em legisladores que tenham um perfil semelhante ao meu. Isso é bem óbvio, né? E eu acho que a maioria de vocês que acompanham as coisas de forma mais frequente sabem que, por exemplo, você pega a Câmara, você quer avançar com a PL, a maioria é simples, né? Lá do dia que tiver lá do quórum, pô, tem maioria, tem, aprovou. Se for um PLP, projeto de lei complementar, aí tem que ter no mínimo 257 votos, maioria absoluta. Já se for uma PEC, são 308. E funciona assim no Senado. A maioria simples é a maioria lá de 81, né? Se for um PLP, 41 votos. Se for uma PEC, 49. E é isso. Fazer o quê? Vai pedir os generais? Tanque na guerra? Vai resolver as coisas assim? E aí, esse movimento ele não surgiu nos últimos 6 meses, na verdade. Isso vem sendo desde o final de agosto, setembro de 2020. Vem crescendo, né? Uma ala mais assim na direita. Temos que falar duro, temos que bater, temos que fazer, temos que acontecer. E olha como esse discurso acabou atrapalhando o meio de campo durante muito tempo. Muito tempo atrapalhou. Teve gente que conseguiu ver que não, cara, pô, realmente política, no final do dia, você vai ter que negociar alguma coisa. Mas tem gente que não, que acha piamente que Bolsonaro é um vendido, que é isso, que é aquilo outro. Aí chegamos agora, temos eleições em outubro. A galera limpinha, os isentões, vai votar em quem? Ele diz que não quer o Lula de volta, mas só faz bater em Bolsonaro. Ele não quer o Lula, só faz criticar Bolsonaro. Isso não faz nenhum sentido. E ainda com discursos que alimentam todas as narrativas malucas que a imprensa tenta emplacar. E vamos falar dessas narrativas. Lá veio o Estadão ontem. Editorial. Ao final de seu mandato, já não há mais dúvida de que Bolsonaro não é liberal, nem muito menos conservador.
É apenas um oportunista reacionário com evidente inclinação para o autoritarismo. Nos últimos 4 anos, ficou evidente que o Estadão, assim como quase toda a imprensa nacional, não faz jornalismo, mas sim militância política de esquerda com o objetivo de defender o establishment corrupto e autoritário. Aí vem... Aqui foi na Folha, foi. Mercado não vê risco de golpe, mas sociedade precisa apontar limites, diz ex-diretor do Banco Central. Signatário do Manifesto Pró-Democracia, Luiz Fernando Figueiredo diz que o movimento mostra que não tem nicho. Não, todo mundo é de esquerda. Renatinho fala o seguinte, Luiz Fernando Figueiredo, filhote do Armínio Fraga, é mais um rentista que odeia o Brasil e a abertura do mercado, pois ele sempre foi do clubinho. Aí Bolsonaro começou a abrir. Sabe, assim, é inacreditável, né? Todo mundo revoltado. Aí vem, olha, veja. Ala bolsonarista da indústria ignora manifesto pela democracia. Por que ala bolsonarista? Por que não podem ser pessoas que não querem votar no Lula? Por que não é o manifesto... Olha só, a indústria não é bolsonarista, não é ala bolsonarista. Agora, o manifesto pela democracia não é pela democracia, é pelo Lula. A Veja troca tudo. Devia falar o seguinte, industriários ignoram manifesto para Lula. E aí coloca a foto de Bolsonaro assim, o cara de nervoso. Com raiva? Pra quê? Tudo semiótica. Essa imprensa é o tempo todo batendo nessa tecla. Golpe, 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 golpe. Olha o golpe, olha o golpe, olha o golpe. Isso aqui, gente, foi de ontem. É o tempo todo falando de golpe. Aí vem, olha essa matéria. Será que o Estadão sentiu? Será que eles estão sentindo que as pessoas estão sabendo do que está rolando? Você viu em algum momento a imprensa rebater a fala de Bolsonaro? Porque assim, uma coisa é as pessoas comuns comentarem, o José Gomes, que está organizando aí a cartinha do Lula, é o filho do José de Alencar, que foi o vice do Lula nos 2 mandatos. Pô, vão comentando, a imprensa finge que não vê. Bolsonaro falou disso. Bolsonaro falou disso na live de quinta-feira. Cadê os fact-checkers para falar, Bolsonaro está mentindo? Não é o filho do ex-vice-presidente do Lula. Não, cadê? Todo mundo calado. Parou de falar sobre isso. Aí o pessoal começou a falar, o manifesto vai ser assinado lá na USP. Eles começaram a tirar o Josué Gomes, né, do holofote. Vamos tirar o Josué? Vamos começar a falar que vai ser na USP, aquilo. Tá todo mundo percebendo. Aí o Estadão veio soltar essa matéria, Arapongas da ditadura militar tentam desqualificar Carta aos Brasileiros em 1977. Eles querem falar que vocês, que estão deixando assim claro, né? Estão desmentindo toda essa narrativa maluca. Vocês que estão mostrando quem são as pessoas que estão assinando essa carta e fazendo essas críticas, vocês são uma espécie de arapongas da ditadura. Você vai me falar que essa matéria aqui não é porque eles estão sentindo? Porque a imprensa não está conseguindo manter uma hegemonia de sua narrativa? Porque existem as redes sociais? Porque as pessoas ainda têm capacidade de falar? Na verdade, tem capacidade. A informação chega. Sentiram. Mas não para. Outra narrativa, que não é de hoje que vem sendo criada, vem nesse mesmo âmbito aí de golpe, mas... Na verdade, é a narrativa do golpe, só que tem um elemento extra, que é a interferência internacional. Lá vem a Mira Leitão. Deputado da CPI do Capitólio diz estar muito preocupado com ameaças de Bolsonaro à democracia. Dá vontade de perguntar, falar assim, vem cá, filho de Deus, você sabe onde é que fica a Feira de Santana? Você sabe onde é que está o Sergipe? Você pode apontar o Sergipe aqui no mapa do Brasil? Tá preocupado com o quê? Não sabe de nada. É um deputado da extrema esquerda. De extrema esquerda mesmo, Estados Unidos. É da ala mais à esquerda do Partido Democrata. Amigo do Bernie Sanders. Aí você vai ler a matéria. Deu uma declaração de muita preocupação. Durante, a audiência com membros de uma comitiva de 19 representantes de organizações da sociedade civil brasileira que estão em Washington. Entre 24 e 29 de julho, numa viagem organizada pelo Washington Brasil Office. Rapaz, quem será que pagou nessa viagem? Hotel? Quem que será que faz doações para esse grupo? A turma que está reunida com esse rapaz, com esse congressista,
já havia conversado com assessores dos deputados americanos em março deste ano. A gente comentou sobre isso. O objetivo, olha que absurdo, é alertar interlocutores americanos sobre as ameaças ao processo eleitoral no Brasil e pedir que, de forma uníssona, reconheçam o resultado do pleito brasileiro em outubro, seja quem for o vencedor, para evitar qualquer tentativa de golpe de Estado. Ué, se Bolsonaro vencer... E se Bolsonaro vencer, vocês vão aceitar? Será que eles vão aceitar se Bolsonaro vencer? Eu acho que vai, viu? Na comissão parlamentar que investiga a invasão do Capitólio, estimulada à época por Trump, um dos próximos passos será justamente entender os laços internacionais da extrema-direita americana. Quando eu li isso daqui, eu falei, rapaz, eu quero não acreditar, porque com certeza essas pessoas, elas não são disso. São pessoas da sua mais alta estirpe moral, né? Nossa, são os iluministas brasileiros. Eu não quero acreditar que essa turma foi pedir ajuda à extrema esquerda americana para tentar incluir brasileiros ou tentar colar alguma pecha aí durante essas investigações. Não vamos investigar, não. Recebemos aqui uma denúncia direto do Brasil, das ONGs, porque saiu uma matéria lá no UOL no passado que o Jamil Chad dizia que, olha, quando o cara do Getter veio no Brasil, teve uma reunião, porque ia se juntar junto com o Steve Bannon, ia disparar em massa bilhões de mensagens, Telegram, caos. Rapaz, se passar 2 semanas, 3 semanas, dessa CPI começar a falar de Brasil, vai ficar muito estranho, né? Vai ficar parecendo que foi um pedido das ONGs de esquerda. Para Raskin, a América deve cumprir um papel de apoio às instituições democráticas e às eleições do mundo todo. Eles deviam tomar conta do país deles, né? Porque se eles estão preocupados com eleições democráticas no mundo todo, eles deviam estar preocupados com a Venezuela. E o que aconteceu nos últimos meses? Os Estados Unidos, né, começaram a conversar com a Venezuela para começar a comprar petróleo da Venezuela. Então eles não estão muito preocupados com democracia. Não estão. Não estão não, viu? Não estão não. A comitiva é formada por organizações como Transparência Internacional Brasil, grupo ligado ao lavajatismo, ao senhor Sérgio Fernando Moro e o Deltan Dallagnol, Instituto Vladimir Herzog, extrema esquerda, tá aí com várias coisas, até o... Nem vou falar desse grupo. Greenpeace Brasil, Greenpeace, sim. E olha o último, prerrogativas, o grupo de advogados do Lula. O grupo de advogados do Lula foi pedir ajuda para os americanos. Também foi recebido pelo Departamento de Estado americano e pela Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, além de outros encontros com parlamentares e organizações da sociedade civil em Washington. O grupo de advogados do Lula. Jamais farão guerra. Não, vamos continuar. Aí vem a Folha. Invasão do Capitólio, Brazilian Style. Será que vai ser a invasão só que estilo brasileiro? Nosso sistema eleitoral não é descentralizado e hiperpolitizado, nem visto como vulnerável pela opinião pública. Aí o cara fala que tem algumas diferenças entre o Brasil, mas talvez possa ser até pior o que vai acontecer no Brasil. Lá vem outro. Bolsonaro apela ao golpismo diante da derrota que se anuncia. Clareza trazida por pesquisas exige reação redobrada aos riscos do regime. Que risco, meu Deus do céu. Que risco, gente. Essa é a imprensa. Imprensa imparcial. Sensacional. Aí veja como são as coisas. Veja como são. A mesma imprensa que trata com todo amor e carinho o MST, o MTST, né? O próprio Reinaldo Azevedo, que no passado acusava o MST das maiores barbaridades. Tava reclamando esses dias, né? Não, como assim acabar com o MST? Aí vem a Veja, fala o seguinte: os grupos radicais que estarão no feriado da Independência em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo começou a receber as primeiras solicitações para uso da Avenida Paulista. Um dia depois do presidente Jair Bolsonaro convocar seus apoiadores para ir às ruas,
sob o pretexto de defender a liberdade, e pela última vez, os primeiros grupos que pretendem ocupar a Avenida Paulista em São Paulo começaram a aparecer. Na segunda-feira, 7 agrupamentos de direita manifestaram à Polícia Militar interesse em participar dos atos em favor do presidente. Aí tá lá, Damas de Aço, Voluntários da Pátria, Aliança Direita do Brasil, Movimento Avanço Brasil, Patriotas do Brasil, Movimento Conservador Ordem e Progresso, Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais do Brasil. E depois, Matheus, tem mais um parágrafo. Aí eu não entendi a manchete. Por que essas pessoas são grupos radicais? O que foi que eles fizeram? Será que o jornalista, o Sérgio Quintela, poderia apontar as ações radicais, as ações violentas que essa turma já fez no passado recente? Não tem. Não tem. É criando toda a narrativa. Já tá colocando o alvo. Já tem um alvo, ó. Já pintou um alvinho na cabeça e aí o iluminado, um verificado, falou: você é radical. Por quê? Porque eu estou falando que você é radical. Porque você é radical. Porque eu estou falando. Vai ser perseguido. Vai ser perseguido. É o tempo todo falando em golpe, 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 golpe. Por quê? Porque se falar de economia, e se eles começarem a falar, inclusive, o que está acontecendo no Brasil, fazendo comparações com o resto do mundo, aí, meu amigo, é Bolsonaro com 90% dos votos. Mas nem tudo é apocalipse. Eu falei para você que tinha umas notícias boas. Antes das notícias boas, aqui ninguém chama de radical. Jornalista cubano é condenado a 5 anos de prisão por propaganda inimiga de natureza contínua. O jornalista cubano Lázaro Yuli Vale Roca foi condenado na última quinta a 5 anos de prisão pelo crime propaganda inimiga de natureza contínua. A sentença ainda não é definitiva e o acusado tem prazo de 10 dias para recorrer. Preso desde junho de 2021, Vale Roca tem 60 anos, faz parte da ONG Delibera, considerada ilícita em Cuba. Por que ilícita? Segundo a decisão do juiz do Tribunal Provincial Popular de Havana, o jornalista ajudou a distribuir panfletos contra o governo cubano. Olha o crime. Um panfleto contra o governo, rapaz. Segundo a sentença, Alien Tijerino Castro, condenado a 4 anos de prisão, escreveu panfletos com uma abordagem contrária ao atual sistema social e político em Cuba. O Globo não fala que Cuba é radical, que Cuba é extremista, não há boa. Radical são as velhinhas de camisa do Brasil verde e amarelo nas ruas. O conteúdo do material gráfico teria servido de base para a composição da música Pátria e Vida, com críticas ao governo cubano e lema da onda de protestos realizados em 2021. Um dos cantores, o rapper Michael Castilho, de 39 anos, mais conhecido como Osorbo, foi condenado a 9 anos de prisão por desacato e agressão. E olha só, esse artista, esse rapper, ele conquistou o Grammy Latino de melhor canção do ano pela melhor canção urbana na 22ª edição do prêmio. E tá preso porque ele estava cantando. A decisão judicial afirma ainda que Vale Roca ajudou a organizar uma manifestação. Não pode. Não pode ter manifestação. Não pode. Ele próprio teria filmado o protesto para postar no Facebook da ONG Delibera. Aqui não tem nenhuma palavra falando de radicalismo, de extremismo, extrema esquerda. Não tem nada. Nada. Zero. E aí, olha só. Aqui começam as notícias interessantes. Terceira Via é uma peça de ficção mal colocada, diz o Rodrigo Garcia. O senhor apoia a candidatura de Simone Tebet, mas ela e outros pré-candidatos, adversários de Lula e Bolsonaro, apresentam desempenho ruins nas pesquisas. Onde está o erro da Terceira Via? E parece que o Rodrigo Maia começou a aprender depois de muito tempo. Esse nome já é um erro. A Terceira Via tornou-se uma peça de ficção mal colocada em que todos se prendem equivocadamente a esse discurso de nem Lula, nem Bolsonaro, nem esquerda, nem direita. Meu amigo, isso não dá certo. Até o Rodrigo Maia já percebeu. Há uma dificuldade de entendimento de como deveria ser construída uma alternativa. As pesquisas mostram que é quase impossível tirar Lula do segundo turno e que a vaga a ser conquistada é de estar com Bolsonaro. Ao mesmo tempo, por mais que pareça contraditório, o campo a se crescer e conseguir votos é o do Lula. Exatamente isso, porque a Terceira Via é de esquerda.
A terceira via é de esquerda. Eles só vão conseguir tirar votos do Lula. Quem vota em Bolsonaro é de direita. Sabe? Assim, o eleitor de Bolsonaro é o eleitor que sabe por que está votando. Sabe? O do Lula, ele acha que sabe. Ele tem aquela questão mais emocional. Não, Lula, porque ele acha que Bolsonaro é a pior coisa do mundo, porque ele assiste a Rede Globo. O de Bolsonaro, não. Ele tá ali, tá vendo. Você perguntar, ele traz os fatos. Ele mostra o que a mídia vem fazendo. Tudo bonitinho. Ele não tá errado. A terceira via é de esquerda. A única chance que a esquerda via tinha era tirando o Lula, não Bolsonaro. Só que fica melhor. O senhor não é candidato neste ano. Desistiu, né, Maio? Depois de ter sido presidente da Câmara dos Deputados, foi medo de não ser eleito? Tá com medo, Rodrigo Maia? Aí ele diz, ó, não tenho votos para um cargo maior. Os danos que as redes bolsonaristas causaram na minha imagem trazem impactos para tentar o executivo. Tá vendo aí vocês? Vocês acham que vocês não têm força? Tem força, gente. Tem força. Não vai ter aquela força de falar, eu quero que isso aconteça e o que vocês querem acontece. Mas esse trabalho contínuo de instrução, é um trabalho de instrução, né? De educação, de levar a informação, as pessoas começarem a entender realmente o que se passa no Brasil. E a cada 2 anos, novas eleições, mais renovação, pessoas melhores entrando na máquina, e aí as mudanças começam realmente a ser feitas. Isso tem um impacto gigantesco. E eles sabem disso. É a força da tia do Zap. Eles sabem disso. Fica escancarado. Fica escancarado. E aí, olha essa matéria do Globo. E aí vamos pensar lá desde o início. Aquele sistema maluco, superconservadorismo, né? Os loucos reacionários, revolucionários. O Globo fala o seguinte: a arma de Bolsonaro para crescer nas pesquisas. Jair Bolsonaro ainda tem espaço para crescer nas pesquisas, se a sua campanha acertar a mão nos ataques ao PT. Olha só. Motivo: o antipetismo é ainda superior à intenção de votos que o presidente registra nas pesquisas. Pode que ser só pelo antipetismo. Vocês aí que assistiram o vídeo de ontem, vocês vão me falar que tudo que a gente comentou você já sabia? Tinha coisa ali, eu sei pra você, que eu falei, cara, eu nunca soube disso em minha vida. Nunca soube. E olha quem tá aqui, eu tô aqui literalmente todo dia com vocês. Todo dia. Hoje a gente tá aqui no episódio 1012. Todo dia. Eu falei, rapaz, bicho, olha quanta coisa aconteceu no Brasil do passado. Sei lá, 2008, eu tava no último ano da escola, tava no terceiro ano. A internet não é como ela é hoje. Tem acesso, a pessoa lê, tem isso, aquilo, outro, você acompanha. Cara, não tinha rede social direito. Não tinha. Imagina então o cara que hoje tem 18 anos, 20 anos, que nem viu, nem chegou a ver todos esses escândalos da época, Mensalão, Petrolão. Então esse trabalho é importantíssimo. Muito mais do que entrar nessas aventuras malucas de tem que fazer isso, tem que acontecer, temos que falar duro, tem que bater. Pessoal, a eleição se vence no voto. E eu tenho certeza que todos vocês vão lembrar de pelo menos uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas que vocês conseguiram trazer um voto. Eu falar, cara, em 2017 tinha aquele amigo meu que eu falava, e velho, e você conta essa história para as pessoas, que você fala, bicho, eu falava para fulano, falava, bicho, o que tá acontecendo? E ele fala, não sei o que. Aí foi acontecendo até que o dia eu mostrei uma coisa para ele e ele acordou. Vai me dizer que não teve isso daí. Que tu chegou, teve aquele teu amigo que tu ficou insistindo uns 6 meses até ele cair real, e agora, se duvidar, ele é mais bolsominion do que tu. Talvez você seja o bolsominion que foi acordar e falar, bicho, e pior que isso foi o que aconteceu comigo, eu ficava batendo o pé no chão, não queria aceitar de jeito nenhum. Gente, vocês possuem força. O comentário de vocês, esse engajamento, homem a homem, 1 a 1, essa é a maior força de todos, é o tal engajamento orgânico. São as pessoas comuns. Ou que a esquerda não tem. Só tem a Rede Globo, só tem a grande mídia. Não tem força nenhuma. E vocês estão aí, convertendo o voto de 1 em 1, trouxeram aí 58 milhões para Bolsonaro. Não foi os canais de direita, não foi o Nando Moura, como ele dizia, foram vocês. Os 58 milhões de votos foram vocês. Pessoas comuns, trazendo de 1 em 1, foi 58 milhões. E vamos continuar.
No dia de ontem, o Estadão trouxe essa pérola, rapaz. Rosângela Moro elogia Dilma e dá like para Marielle em podcast. Mais do que isso, ela também deu like para Marina Silva, nossa gloriosa. E a Rosângela gostou muito, né, sobre a tramitação do Marco Legal Terceiro Setor, coisa de ONG, né? Imagina, o marco legal que o PT fez para falar como é que funciona ONGs e institutos. A Rosângela gostou, mas beleza. Quero relembrar para vocês, que a gente comentou isso aqui, né, anteontem. Rosângela Moro assina manifesto em defesa da democracia. O manifesto do Lula, né? Tá bom. Aí sobre isso daí, só para mostrar para vocês, precisam entenderem. Primeira postagem que eu fiz, falando da Rosângela, eu fiz 4 postagens desde o dia 29. A primeira delas foi às 6 horas e 40 minutos, dia 29, falou o seguinte: a mulher de Moro assinou a carta dos lulistas, exclamação, carinha rindo 3 vezes. Falei uma coisa demais, ofendi a Rosângela, acho que não. Aí eu voltei 3 minutos depois falando, sexta-feira histórica, dia 29 de julho de 2022, data que Sérgio Moro virou candidato de Lula ao Senado e Rosângela Moro assinou a cartinha da democracia dos lulistas. Também acho que eu fui de boa, né? Nada demais. Aí depois eu coloquei assim: Moro mais Rosângela, 13 letras. Moro casou pensando no Lula? Uma pequena piada. Também não é nada ofensivo. E por fim eu disse: após assinar a carta do Lula, Rosângela Moro elogiou Dilma num podcast, segundo matéria do Estadão. Rosângela Moro, 13 letras. Isso daqui foi às 6h51, dia 31, ou seja, dia 29, dia 30, dia 31. Em 3 dias eu fiz 4 tweets. Mas foi o bastante pra Rorô colocar essa imagem. Minhas orelhonas, né? Botou minhas orelhas grandes. O bigode, né? Ninguém aguenta o bigode. Aí botou a Rosângela como se eu só pensasse nela. Aí ela fala o seguinte, ó: os radicais e extremistas acordam e dormem desesperados com esta possibilidade, mas se esquecem que as pessoas que querem paz, que querem respeito e gente que trabalha de verdade contra a corrupção neste país são a maioria. Uai, desde quando eu não quero paz? Desde quando eu não quero respeito? Desde quando eu não quero, sabe, que a corrupção seja combatida? O grande problema, né, que em nome do combate à corrupção, rapaz, Sérgio Moro aprontou e muito, né, Rosângela? E muito. E é pra não restar dúvidas que ela está falando de mim. Aí vem o Alan dos Panos. Essa eu não esperava. Vem aqui, Kim. Ele dá risada. E assim, eu não entendi, porque o pessoal comentou com ele. Falou: bicho, normalmente quando você faz uma postagem dessa, é porque você sentiu, hein? Sentiu e muito. Inclusive o Sérgio Moro, antes de desistir, igual um grande covarde que ele é, ele me acusou, né, que Bolsonaro precisa pedir ajudas, né, da Austrália, do canguru. E aí vem a Rosângela e fala a mesma coisa, ó: não dá, ele tá sem tempo, tá trabalhando em fake news 24/7 lá da Austrália. E assim como o Álvaro Dias, amigo dela, a Rosângela não coloca, né, qual é a fake news que a gente fala, que a gente comenta. O Álvaro Dias falou que ia me processar, quando ele foi lá no Pânico. A Rosângela poderia contar. Os vídeos estão lá até hoje. O que eu já falei sobre ela e a família Arnes, o Marlos Arnes, o Zucoloto, Rosângela, as Apaz. Tá aí os vídeos. Se for fake news, você diz. E você, inclusive, aponta, né? E pode até processar o veículo que trouxe a matéria que eu só trouxe em vídeo. É o mesmo comportamento de todo mundo, rapaz. É assim, eles não conseguem apontar o que é que existe de mentira nas notícias. Falam: não, essa notícia aqui que você trouxe do Globo é mentirosa. Essa notícia aqui da Veja, falando lá do Zucoloto, do julgamento do Moro, nossa, não é desse... certidão. A certidão que chegou atrasada, esse aqui... Fala lá, porque a matéria da Veja é mentira. Fala, Rosângela. Não fala. Você vê, pessoal, no final do dia, todos estão contra Bolsonaro. E todos que estão contra Bolsonaro, você consegue sentir, né? Aquela essência, aquele odor de autoritarismo. Autoritarismo. Eu acho que se eu estivesse no Brasil, eu tenho até medo, né? Não sabia, eu espero que eu possa... Você nem se acordar no dia seguinte, né? Do jeito que a Rosângela tá aqui, tá nervosa. A Rosângela tá nervosa. Aí me bloqueou. Eu não falei nada, só aquilo ali. Nem marquei ela nas postagens. Pobre coitado, rapaz. Coitadinha da Rosângela. Aí quem vem na mesma linha? Monark.
Monark sobre Kim Paim. Toda hora ele fica enchendo meu saco. O Alessandro Santana, ele foi lá no podcast do Monark e falou lá sobre jornalismo, que ele considera. Ele falou, pô, eu admiro algumas pessoas e ele não é demais. Não falou nada em especial. Ele falou, eu gosto desses caras porque eles trazem notícias mesmo e eles são pessoas que se posicionam. Todo mundo sabe qual é o lado que o Kim tem. Todo mundo sabe que ele defende. Ele não é igual a imprensa que faz questão de se esconder, né? Não, a gente aqui é imparcial, quando na verdade tá todo mundo apoiando o Lula. E o interessante é o seguinte, eu só faço comentário simples ao Monark, eu não costumo xingá-lo, nem fazer nada assim, vocês me conhecem. Eu só chego pra ele, ele fala o seguinte, estou aqui para defender a liberdade de expressão. Eu falo, tá. Aí eu falo, Monark, como é que tu fala que você defende a liberdade de expressão quando você tá, sei lá, considerando votar no Lula ou votar nulo? O Lula já falou que vai regulamentar as redes e a mídia. Como é que o Monark finge defender a liberdade de expressão se ele tá apoiando o Lula? Aí pronto, fez questão de fazer um recorte, colocar minha cara ali, ó. Sentiu. O pessoal tá incomodado comigo. Não faço nada demais, não sei porquê. Aí o pessoal também, né, aproveitando aqui o gancho do Moro, pra gente falar um pouco de movimentações políticas, o Moreira colocou aqui essa foto e pergunta, poderiam me informar a veracidade desta imagem? Agora é Moro, senador, com Lula presidente. Eu realmente gostaria de saber se essa imagem é verdadeira. Ainda mais porque, segundo a Veja, e aqui a Rosângela também, ela pode processar a Veja se ela quiser, deputado Luciano Bivar desiste da presidência para ajudar Lula. Quem diz é a Veja, viu, Rosângela? Rosângela vai ser a deputada do Lema, certeza. Vai brigar com a Tabata. Vai ver quem que vai ajudar mais o Lema aí, né? Sobre eleições, cresce a aposta na rede de que Marina Silva topará ser vice de Haddad. E essa chapa, a vinda da Marina é tudo que a imprensa quer para dar aquela lapidada, aquele verniz de olha como o Haddad é um moderado. Nossa, olha como a Haddad se importa com o meio ambiente. É tudo que é realmente a chapa SG. E aí, o Randolfo Rodrigues confirmou lá no Metrópolis que ele está trabalhando para se concretizar essa união. E segundo o Randolph, a Marina demonstrou confiança. Ele demonstrou confiança que a Marina dará uma resposta positiva. Na visão do senador, com apoio de Marina, o Haddad pode ganhar até no primeiro turno, a disputa deste ano ao Palácio dos Bandeirantes. Primeiro turno eu não sei, mas eu realmente, sendo sincero, eu acho que a chapa do Haddad, ela fortalece. Muita gente aí, a Marina, nossa, energia verde, eu vou votar na Marina. Isso é cola, acredite se quiser. Por isso que é importante que as pessoas se esclareçam, entendam o que está acontecendo no Brasil. Outra coisa que vale a pena destacar, enquanto fica lá os ressentidos, os super conservadores reclamando, Bolsonaro, e não fazem nada para se estruturar, na verdade desistem de suas candidaturas. Enquanto isso, o que a esquerda está fazendo? Márcio França quer o apoio de Lula para presidir o Senado. A turma já está articulando para ver se consegue o poder do Senado. Enquanto a turma da direita, porque Bolsonaro isso, tudo Bolsonaro tem que resolver. Parece aqueles meninos amarelos que não conseguem resolver nada sozinho. Tudo tem que ser Bolsonaro, bicho. Aliados, o PCbista diz que se eleito senador vai cobrar apoio do Lula para se eleger presidente do Senado em algum momento dos seus 8 anos de mandato. Em conversas reservadas, o Márcio França tem dito que merece o apoio do Lula por ele ter resolvido as eleições do Lula e de petistas. E ele está se referindo a trazer o Alckmin para ser vice dele e sair da disputa para o governo de São Paulo para deixar seu Haddad. E quer apoio por causa disso daí. E vamos falar de Bonorinho um pouquinho, trazendo notícias positivas do Brasil. No dia de ontem, Bolsonaro avisa que o governo federal publica novo decreto para redução de 35% do IPI, valendo para mais de 4 mil produtos produzidos no Brasil. Eletrodomésticos, carros, motocicletas, bicicletas, TVs, celulares, ar-condicionado, equipamento de ginástica, calçado e computadores, por exemplo. O novo ato reduz a alíquota de IPI para carros, que passa de 18 para 24,75. Aqui era para ser... Na verdade é o contrário, né? Você atrapalhou aqui. Passa de 24 para 18.
A iniciativa traz mais reflexos positivos no Produto Interno Bruto, no PIB, com a redução do custo do Brasil, ampliação da competitividade da indústria, com menos impostos aumento da produção e empregos. O Vitor Godoy, ministro da Educação, e aqui eu acho... Tá, aqui é uma postagem que ele fez enquanto ministro. Talvez não seja uma postagem para o Ministério da Educação fazer, que ele fala dos governos passados. Mas essa postagem aqui mesmo de Bolsonaro, isso aqui não poderia ser algo que a própria SECOM estaria comentando? O que é que tem de mais aqui? Não, o governo realmente, os impostos baixaram. A população tem que saber disso daí, ó. Até para se programar nos próximos meses. Às vezes o cara tá pensando em comprar agora uma TV e fala, pô, espera aqui, porque quem sabe aqui daqui a semana que vem os preços podem cair, por causa do IPI, o valor de carro também, pô, espera um pouquinho, pegar essa queda aí. Beleza. Já o Vitor Godoy, ele comenta porque havia saído aí uma nota no Globo, que o Globo dá repercussão à fala do Lula, que o Lula falou que vai tirar o Brasil, né, da lama, no âmbito da educação. E o ministro fala o seguinte: é vergonhoso escutar que um ex-governante que sucateou a educação brasileira e que deixou o Brasil em 2015 na 66ª posição do PISA em matemática, falar em transformação da educação. Ficamos apenas na frente dos últimos 4 países avaliados. De 70, o Brasil ficou na posição 66. Estamos trabalhando para valorizar os professores com o maior aumento do piso salarial da história. Vocês devem lembrar do chororô dos estados, que não queriam pagar. Não queriam pagar. O governo deu mais de 30% de aumento. E para ajudar na recuperação dos milhões de estudantes prejudicados pelos 15 anos de políticas educacionais equivocadas, afastadas muitas vezes das evidências científicas. E a esquerda é tão baixa nisso que a Tabata do Amaral, ela critica o governo o tempo todo, enquanto ela fala que olha o grande exemplo de Sobral. Tem um vídeo dela elogiando, por exemplo, o método fônico que é aplicado em Sobral. Já o governo, quando aplica o método fônico, é aquele basicão, ba, be, bi, bo, bu. Não pode. O governo não. Não. Tá errado. Tem que ser Paulo Freire. Método fônico só em Sobral. Ou então se um dia o Lula voltar ao poder, mas se bem que a gente precisa dos nossos militantes. Então vamos fingir. Dados do MEC mostram que hoje quase 30% dos alunos do 6º ano avaliados não sabem ler e escrever adequadamente e mais de 40% não dominam as 4 operações básicas da matemática. Parabéns, Lula! No período de governos de esquerda, em que foram investidos bilhões de reais em políticas educacionais mal formuladas, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de se colocar entre os países que ocupam as melhores posições dos rankings educacionais. Esse é o péssimo legado educacional de governos de esquerda, que prejudicou o futuro de milhões de estudantes brasileiros. E, gente, olha só, a educação brasileira, ela vinha em um nível X. O PT aumenta o investimento e a qualidade cai. A esquerda aumenta o investimento e a qualidade cai. É disso que a gente está falando. Um dos maiores problemas, medir as palavras, que eu vejo na gestão petista é esse legado educacional. Isso daqui, cara, é quase um crime. O que foi feito com a educação brasileira. Isso aqui é quase um crime, de tão absurdo que foi. Mas não adianta falar. Tem gente que jura de pé junto que o PT é sensacional. Aí você vê aquela notícia positiva. Quando para de falar de golpe, tem que colocar o mas. Inflação e desemprego caem até outubro. Caem. Mas, emprego precário é problema para governismo. Tem que colocar uma coisa ruim. Tem que colocar. Quando fala do mundo real, as coisas estão melhores do que eles tentam vender. Sempre tem que ter um mas. Sempre. Aí olha só. Banco Central da Argentina eleva a taxa de juros em 6 pontos percentuais para 60%. É só um fato. Se fosse no Brasil ia ser urgente. Caos. É o fim. Apocalipse. Igual o Matheus Leitão, né? Assustador. Banco Central Brasileiro leva... Gente, aumentou em 8 pontos percentuais. Um único aumento foi em 8.
60% de juros. 60%, assim, não compre nada parcelado. É tipo assim, ó, não compre nada parcelado. Não compre. O Brasil pergunta, e aí, cadê a Paola Carosella? Será que já voltou pra Argentina? Ou está no Brasil colhendo os frutos do governo Bolsonaro, a quem ela criticou? A Argentina, metade do país, não quer trabalhar. A outra metade não quer pagar imposto para os outros. O país tenta cortar diversos subsídios e programas de assistência, pois está quebrado. Tanta bolsa e aí deu errado. 43% de desempregados, inflação acima de 60%. Essa é a Argentina. Tentativa de saques que ocorreram ontem em um grande supermercado em San Juan, na Argentina. Veja vídeo na matéria. Há relatos de outros saques no país. Aí sobre isso, o Constantino traz um vídeo. Autoridades em alerta na Argentina lulista, onde a miséria não para de crescer. Na província de San Juan, 36 pessoas foram presas por tentativa de saque em supermercado e a polícia teve que usar balas de borracha para dispersar as pessoas. A Elisa traz outro vídeo, esse aqui dá para você ver o frame, as pessoas roubando TVs do supermercado. E ela pergunta, é uma convulsão social? Como é bom ter um presidente? Diziam que se a esquerda voltasse, tudo iria melhorar. Bolsonaro avisou lá atrás que a Argentina iria afundar com o candidato lulista. É isso que nós queremos para o Brasil? Venezuela? Argentina? E aí é sempre bom lembrar, hein? Em 24 de maio de 2020, Mira Leitão, que de política não entende nada, é apenas uma militante, dizia: presidente Alberto Fernandes fala ao lado de Rodrigues Larreta, prefeito de Buenos Aires, que será seu adversário em 2023. Hoje estão unidos para lutar contra a pandemia. Pois é. Aí vem a Patrícia Pilar, um estadista. Que falta faz? Não faz falta não. Destruiu o país. Isso a imprensa não comenta. Não tem destaque. O mundo está vivendo um caos. Aí olha isso. Segundo trimestre nos Estados Unidos, PIB negativo. Menos 0,9%. Aí o Elinho achou ruim. Não o PIB, né? Mas o que está rolando. Elon Musk critica a Wikipédia depois que suspende as edições da página de recessão. A gente comentou sobre isso. Um usuário da Wikipédia, conhecido como Soy Bangla, editou a página recessão para remover a referência à definição padrão do termo. E falou que agora, recessão, não existe uma definição consensual. Não dá para bater o martelo falando, isso aqui é recessão. Não é recessão. Depende. O usuário acrescentou uma linha que diz: não há consenso global sobre a definição de recessão. A esquerda nunca pode errar. Aí lá no Twitter um cara escreveu: a Wikipédia agora é uma arma, que é traduzido. Aí o Elon Musk falou o seguinte: a Wikipédia está perdendo sua objetividade. E aí marca lá o diretor da empresa. Olha a coisa que está chegando. Mas o problema é o Brasil. The Economist, aquela que fez algumas capas catastróficas também sobre Bolsonaro. Por que é muito cedo para dizer que a economia mundial está em recessão? Está muito cedo, rapaz. O crescimento do mundo rico está desacelerando, mas não parou, viu? Não parou. Isso foi dia 24. Aí passaram 3 dias. Os forros de prata de uma recessão, inflação mais baixa e energia mais verde valem o preço de uma pequena desaceleração, né? Recessão. A palavra é recessão. O cara tá te falando que quebrar não é tão ruim, porque tem a inflação mais baixa e energia mais verde. Não, a inflação não está mais baixa, a inflação está aumentando. E eles querem te fazer acreditar que recessão é algo bom, quebrar é algo bom, menos dinheiro, mais desemprego é algo bom. É algo bom. Inflação dos alimentos sobe mais de 10%. Aqui estão os novos custos para jantares em família. Isso aqui é Estados Unidos. E aí? Imagine se a imprensa brasileira realmente comentasse com seriedade, objetividade, o que se passa no mundo,
o que se passa no Brasil, faz comparativos reais, até proporciona, porque, pô, os Estados Unidos é uma realidade, o Brasil é outra, mas você tenta colocar assim termos similares para realmente fazer uma análise, mas olha, gente, olha o que está acontecendo. Mas não, é só tentando descredibilizar tudo que Bolsonaro faz e só falam em golpe, 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 o dia todo falando em golpe, o dia todo. E aí não entra nessa pilha dos super conservadores, revolucionários, que a gente vai fazer, vai acontecer, tem que bater duro, é assim que faz. Vocês estão vendo, já veja, já tá. Olha os grupos radicais, hein? Olha os grupos radicais. Bolsonaro foi eleito, não foi com ninguém fazendo gritaria. Foi você pegando um amigo, pegando outro amigo, pegando um primo, irmã, irmão, mãe, tia, e aqui trazendo voto, foram 58 milhões. E é assim que Bolsonaro vai ser eleito de novo. E vai ser mais 4 anos de ladainha e choro da imprensa que não vão aceitar a vitória de Bolsonaro, como eles não aceitaram. Tanto que ficou aí o tempo todo, era impeachment, era golpe, era isso, era aquilo, outro. Bolsonaro... Então eu tô falando que Bolsonaro tem que ser preso. Já cansaram, né? Já viu que no impeachment não vai ter, vamos prender Bolsonaro. Não vai acontecer, bicho. Vão ter que aturar o velhinho até 2026. Vão ter que aturar. Com isso fico por aqui. Vai lá no Telegram, vou mandar os vídeos para vocês completos de tudo que eu passei aqui. E obviamente, compartilhe esse vídeo. Volto amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!